Agosto de 1943. Céu sobre a França ocupada. Bombardeiros americanos e britânicos caem em chamas toda semana. Os pilotos que conseguem saltar de paraquedas enfrentam destino pior que a queda. Captura pela Gestapo, interrogatório brutal, campos de prisioneiros onde a taxa de sobrevivência é 40%. Mas na pequena vila de Beaumont-sur-Oise, 30 quilômetros ao norte de Paris, um padeiro de 47 anos, chamado Henri Renard, está operando a linha de fuga mais eficiente da França ocupada. Ele não tem armas, não tem rádios clandestinos, não tem conexões com a resistência francesa organizada. O que ele tem é farinha, fermento e um truque absurdo que aprendeu fazendo pão aos 12 anos. Ele consegue esconder um homem adulto dentro de uma massa de pão por até 90 segundos sem sufocar ele. Esta é a história de como química de panificação derrotou a Gestapo. Para entender o gênio simples de Henri, você precisa conhecer o terror de ser piloto abatido sobre França, ocupada em 1943. A campanha de bombardeio estratégico dos aliados estava no auge. Milhares de bombardeiros B-17 americanos e Lancaster britânicos cruzavam o Canal da Mancha diariamente para destruir fábricas alemãs. Mas os caças da Luftwaffe e a artilharia antiaérea eram mortais. Em agosto de 1943, a taxa de perda era 6%. Isso significa que a cada 100 bombardeiros que decolavam, 6 não voltavam. Cada bombardeiro tinha tripulação de 7 a 10 homens. Faça as contas. Centenas de aviadores caíam sobre território inimigo toda semana. Os que morriam no impacto eram os sortudos. Os que saltavam de paraquedas enfrentavam caça humana. A Gestapo oferecia recompensas para civis franceses que entregassem pilotos aliados. Muitos colaboravam. Aqueles capturados eram levados para Fresnes, prisão da Gestapo ao sul de Paris. Lá eram interrogados com métodos que incluíam privação de sono por 10 dias, afogamento simulado, espancamentos com cacetetes de borracha que não deixavam marcas, mas quebravam ossos. Depois eram enviados para Stalag Luft, campos de prisioneiros de guerra para aviadores. Condições eram melhores que campos para soldados rasos, mas ainda mortais. Fome crônica, disenteria, tuberculose. De 10 mil pilotos aliados capturados na França entre 1943 e 1944, 4 mil morreram antes do fim da guerra. Evitar captura era literalmente questão de vida ou morte. Existiam linhas de fuga clandestinas operadas pela resistência francesa. A mais famosa era Rede Comet, que movia pilotos da Bélgica através da França até Espanha neutra. Mas essas redes eram complexas, exigiam dezenas de pessoas. Documentos falsificados, casas seguras, guias que falavam inglês. Eram vulneráveis à infiltração. A Gestapo quebrava essas redes regularmente, prendendo centenas. Henri Renard não fazia parte de rede nenhuma. Ele trabalhava sozinho. Ele era padeiro em Beaumont-sur-Oise, vila de 3 mil habitantes, cortada ao meio pelo rio Oise. A vila ficava diretamente sob rota de voo dos bombardeiros indo para a Alemanha. Henri via formações cruzando o céu toda manhã. Ele via os rastros de fumaça quando aviões eram atingidos. Ele via paraquedas brancos flutuando.
Em 14 de agosto de 1943, Henri estava amassando massa para pão das 6 da manhã quando ouviu explosão. Ele saiu da padaria. Ele viu coluna de fumaça preta a 2 quilômetros além do rio. Um bombardeiro tinha caído. Ele voltou para o trabalho. 20 minutos depois, alguém bateu na porta dos fundos da padaria. Henri abriu. Era um rapaz de talvez 22 anos, alto, magro, loiro, olhos azuis arregalados de pânico. Ele estava vestindo macacão de voo marrom, do tipo usado por tripulações de bombardeiro. Ele estava coberto de lama. Ele tinha sangue seco no lado esquerdo da cabeça. Ele falou em inglês. "Please help me. I am American." Henri não falava inglês, mas ele entendia a situação. Ele puxou o rapaz para dentro. Ele trancou a porta. Ele olhou pela janela. A rua estava vazia por enquanto, mas Henri sabia que soldados alemães estariam patrulhando procurando sobreviventes do bombardeiro caído. Ele tinha talvez 10 minutos. O problema era onde esconder o americano. A padaria era pequena, sala da frente com balcão e prateleiras. Cozinha atrás com forno grande de tijolos aquecido a lenha. Depósito no porão, com sacos de farinha e açúcar. Não havia porão secreto, não havia sótão, não havia armário grande o suficiente. Se os alemães revistassem, eles encontrariam. Henri pensou rápido. Ele olhou para a mesa de trabalho coberta com massa de pão. Ele tinha 40 quilos de massa descansando. Era massa para pão tradicional francês, baguetes e boules. Massa feita com farinha, água, sal e fermento. Ele tinha acabado de terminar a primeira fermentação. A massa tinha dobrado de tamanho. Ela estava macia, elástica, cheia de bolhas de ar criadas pelo fermento. Henri teve uma ideia insana. Ele tinha aprendido a fazer pão aos 12 anos com o pai. O pai tinha lhe mostrado um truque para testar se a massa estava no ponto certo. Você enfia o braço até o cotovelo dentro da massa. Se a massa se moldar ao redor do braço sem apertar muito, sem sufocar, ela está perfeita. As bolhas de ar permitem respiração limitada. Você pode deixar o braço lá por alguns minutos sem desconforto. O pai explicou que isso acontecia porque a fermentação cria estrutura de glúten cheia de ar. É como esponja, porosa, respira. Henri olhou para os 40 quilos de massa. Ele olhou para o americano magro. Ele fez cálculo mental. Se ele conseguisse moldar a massa ao redor do corpo inteiro do rapaz, deixando o rosto minimamente exposto, as bolhas de ar poderiam permitir respiração por alguns minutos. Tempo suficiente para enganar uma busca rápida. Era loucura, mas era a única chance. Henri não tinha tempo para explicar. Ele agarrou o americano. Ele o empurrou para a mesa. Ele disse em francês, fazendo gestos: "Fique quieto, não se mexa, confie em mim." O americano não entendeu as palavras, mas entendeu a urgência. Henri começou a trabalhar. Ele pegou a massa enorme e começou a esticá-la. Massa de pão bem fermentada é incrivelmente elástica quando manuseada por mestre. Henri tinha 35 anos de experiência. Ele esticou a massa formando um lençol gigante de 2 metros por 1 metro. Ele pediu para o americano deitar de costas na mesa. O rapaz obedeceu, confuso e aterrorizado. Henri cobriu ele com um lençol de massa. Ele começou a pressionar suavemente, moldando a massa ao redor do corpo.
Ele trabalhou rápido. Braços, pernas, torso, tudo foi coberto com camada de 5 centímetros de massa. Ele deixou apenas o rosto parcialmente exposto, coberto com camada mais fina de 2 centímetros, que permitia a respiração através da estrutura porosa. Ele trabalhou em 90 segundos. Quando terminou, o americano parecia escultura bizarra feita de massa crua. Você via vagamente a forma humana embaixo, mas de longe, na penumbra da padaria mal iluminada, parecia apenas pilha grande de massa descansando. Henri cobriu tudo com pano de algodão úmido, procedimento normal para a massa em descanso. Ele sussurrou para o americano: "Não se mexa, não respire fundo, apenas pequenas respirações. Eu volto." Ele não sabia se o rapaz entendia. Ele rezou para que sim. Ele foi para a frente da padaria e continuou trabalhando normalmente. 5 minutos depois, 2 soldados alemães entraram. Eles eram da Wehrmacht, exército regular, não Gestapo. Um deles falava francês razoável. "Vocês viram o aviador americano? Avião caiu perto daqui." Henri respondeu calmamente: "Não, senhor. Estou trabalhando desde as 5 da manhã. Não vi ninguém." Os soldados olharam ao redor. Eles viram pães na prateleira, balcão normal, nada suspeito. "O que tem atrás?" "Cozinha e depósito." Eles foram para os fundos. Henri o seguiu com coração acelerado, mas rosto calmo. Os soldados olharam a cozinha. Viram o forno aceso. Viram a mesa com a massa coberta por pano. Um deles apontou: "O que é isso?" Henri respondeu: "Massa de pão descansando para a segunda fermentação. Precisa descansar 2 horas antes de assar." O soldado levantou a ponta do pano. Ele viu massa branca, forma irregular, cheiro de fermento. Ele deixou cair o pano. Ele não viu nada de errado. Eles verificaram o depósito. Sacos de farinha, açúcar, nada mais. Eles saíram. Henri esperou 10 minutos. Ele trancou a porta da frente. Ele voltou para a cozinha. Ele removeu o pano. O americano estava imóvel. Henri tocou o rosto dele através da massa. Ele sentiu respiração fraca. Ele começou a remover a massa cuidadosamente. Ele descascou ela das pernas, dos braços, do torso. Em 2 minutos, o americano estava livre. Ele sentou ofegante. Ele tinha marcas da massa no rosto e braços. Ele estava pálido, mas vivo. Ele olhou para Henri com lágrimas nos olhos. Ele disse: "You saved my life." Henri não entendeu as palavras, mas entendeu o significado. Ele ajudou o rapaz a se levantar. Ele o levou para o depósito. Ele o escondeu atrás dos sacos de farinha. Ele trouxe água, pão, queijo. Ele fez gestos. "Você fica aqui hoje. Esta noite eu levo você para lugar seguro." O americano era Second Lieutenant James Parker, copiloto de B-17 da 94ª Grupo de Bombardeio. Seu avião tinha sido atingido por flak sobre Belmont. 7 tripulantes saltaram. Parker não sabia o que tinha acontecido com os outros. Ele tinha pousado no campo, escondido o paraquedas, caminhado para a vila procurando ajuda. Ele tinha sorte de ter encontrado Henri. Naquela noite, Henri levou Parker para a fazenda de um primo a 10 quilômetros de distância. O primo tinha celeiro grande, onde Parker poderia se esconder por alguns dias. Henri prometeu arranjar documentos falsos e rota para a Espanha. Mas Henri não tinha conexões com falsificadores ou redes de fuga.
Ele estava improvisando. Ele voltou para Beaumont sem saber o que fazer. 3 dias depois, outro piloto bateu na porta dele. Desta vez era britânico, piloto de Spitfire abatido. Henri usou o mesmo truque da massa. Funcionou de novo, e então outro, e outro. Em um mês, Henri tinha escondido 9 pilotos aliados usando massa de pão. Mas ele tinha problema crescente. Ele não conseguia mover os pilotos para fora da área. Eles estavam acumulando em celeiros e porões de fazendas ao redor de Beaumont. Eventualmente seriam descobertos. Henri precisava de sistema. Ele começou a observar padrões de patrulha alemã. Ele notou que eles faziam buscas intensas nas primeiras 48 horas após um avião cair. Depois, a vigilância relaxava. Ele desenvolveu técnica. Quando o piloto chegava, Henri o escondia na massa por 90 segundos durante buscas. Depois, o movia para depósito ou celeiro próximo. Ele esperava 3 dias. Depois, usando carroça de entrega de pão como disfarce, ele transportava o piloto escondido sob sacos de farinha para a fazenda mais distante. Ele criou cadeia de fazendas seguras, formando linha de 120 quilômetros até a fronteira da Zona Livre no sul da França. Cada fazendeiro era alguém que Henri conhecia pessoalmente. Primo, amigo de infância, cliente antigo. Nenhum deles estava na resistência. Eram apenas pessoas decentes que odiavam a ocupação alemã. Henri movia os pilotos de fazenda em fazenda, usando entregas de pão como cobertura. Levava 6 semanas para um piloto chegar à Zona Livre. De lá, outros assumiam. Mas o truque da massa permanecia segredo de Henri. Apenas ele sabia fazer. A massa precisava ter fermentação exata. Muito pouco fermento e a massa ficava densa demais. Sufocava. Muito fermento e ela ficava quebradiça, não moldava direito. A temperatura tinha que estar entre 22 e 25 graus Celsius. Mais frio e a massa ficava dura. Mais quente e fermentava rápido demais. O tempo de esconder não podia passar de 2 minutos. Depois disso, mesmo com a estrutura porosa, dióxido de carbono acumulava. Henri tinha testado em si mesmo. Ele tinha pedido para o primo cobri-lo com massa. Ele aguentou 110 segundos antes de começar a sentir tontura. Ele estabeleceu limite de 90 segundos para a segurança. Era janela estreita, mas suficiente. Buscas alemãs raramente duravam mais que 5 minutos por local. Henri desenvolveu teatro. Quando os soldados entravam, ele fingia estar no meio do processo de fazer pão. Ele amassava massa ruidosamente. Ele reclamava do calor do forno. Ele oferecia pão fresco aos soldados. Eles sempre aceitavam. Soldados alemães adoravam pão francês. Enquanto eles comiam, Henri conversava. Ele perguntava de onde eram na Alemanha. Ele elogiava equipamento deles. Ele distraía e funcionava. Entre agosto de 1943 e junho de 1944, Henri Renard escondeu pessoalmente 127 pilotos aliados usando o truque da massa. Todos os 127 sobreviveram às buscas iniciais. 108 chegaram à Zona Livre. 19 foram capturados durante transporte posterior, mas não por falha de Henri. 108 homens que teriam sido prisioneiros ou mortos voltaram para a Inglaterra e retornaram ao combate. Mas a operação quase foi descoberta em março de 1944.
Um colaborador francês viu Henri ajudando um piloto a entrar na carroça sob sacos de farinha. O colaborador relatou para a Gestapo. 3 agentes da Gestapo chegaram à padaria sem aviso às 11 da manhã. Henri estava sozinho, nenhum piloto presente naquele momento. Mas havia massa descansando na mesa. Os agentes eram mais inteligentes que soldados normais. Eles reviraram tudo. Eles verificaram o depósito tijolo por tijolo. Eles mediram o porão procurando quartos escondidos. Não acharam nada. Mas o líder, um sujeito magro com cicatriz no queixo, ficou olhando a massa. Ele perguntou em francês excelente: "Por que você tem tanta massa? Isso dá para fazer 80 pães." Henri respondeu calmamente: "Eu forneço para 3 vilas vizinhas. Entrego toda a tarde." O agente pegou faca. Ele cortou a massa ao meio. Ele examinou o interior. Viu apenas textura esponjosa normal, cheia de bolhas de ar. Ele enfiou a faca várias vezes em diferentes ângulos. Nada. Ele desistiu. Mas ele disse antes de sair: "Estaremos observando você, padeiro." Henri sabia que estava na mira. Ele parou de aceitar novos pilotos por 2 semanas. Mas em abril, 2 tripulantes de Lancaster bateram na porta dele, feridos e desesperados. Henri não conseguiu recusar. Ele escondeu os 2 usando massa quando o Gestapo fez busca surpresa no dia seguinte. Os agentes não encontraram nada de novo. Eles eventualmente perderam interesse. Em 6 de junho de 1944, dia D, os aliados invadiram Normandia. A libertação da França começou. Beaumont foi libertada em 30 de agosto de 1944 por tropas americanas da 3ª Divisão de Infantaria. Henri estava na rua quando os primeiros tanques Sherman entraram na vila. Um oficial americano de inteligência chamado Captain Robert Mills estava fazendo levantamento de civis que ajudaram aliados. Alguém mencionou o padeiro que escondia pilotos. Mills encontrou Henri. Ele perguntou quantos homens Henri tinha salvado. Henri disse modestamente: "Alguns, talvez 20. Mills investigou. Ele entrevistou fazendeiros locais. Ele cruzou dados com relatórios de pilotos resgatados que tinham voltado para a Inglaterra. Ele descobriu que Henri tinha escondido 127 homens. Mills ficou chocado. Ele perguntou como. Henri explicou o truque da massa. Mills não acreditou. Henri demonstrou. Ele pediu para um soldado americano deitar na mesa. Ele cobriu o soldado com massa fresca em 90 segundos. Ele chamou Mills para verificar. Mills tocou a massa. Sentiu forma humana embaixo, mas de longe, especialmente com pano por cima, era impossível dizer. Mills disse: "Isso é a coisa mais estranha e brilhante que já vi nesta guerra." A história de Henri chegou a correspondentes de guerra. Eles queriam publicar. Henri recusou. Ele disse que outros fazendeiros tinham corrido mais risco transportando os pilotos. Ele tinha apenas feito seu trabalho. Em dezembro de 1944, Henri recebeu visita surpresa. Era James Parker, o primeiro piloto que ele tinha salvado. Parker tinha voltado ao combate, completado 25 missões e voltado para Estados Unidos. Mas ele tinha feito questão de retornar à França antes de ser desmobilizado, apenas para agradecer Henri pessoalmente. Parker trouxe presente: 50 quilos de farinha americana de alta qualidade, artigo raro na França pós-libertação.
Henri ficou emocionado. Eles se abraçaram. Parker disse através de tradutor: "Você me deu vida nova. Eu casei mês passado. Vou ter filho. Ele existe porque você foi corajoso." Henri respondeu: "Eu só fiz pão. Você foi corajoso voando sobre a Alemanha." Depois da guerra, Henri voltou a fazer pão normalmente. Ele nunca procurou reconhecimento. Mas os pilotos que ele salvou não esqueceram. Em 1947, 12 deles organizaram a arrecadação e mandaram dinheiro para Henri reconstruir a padaria que tinha sido danificada por bombardeio em 1944. Em 1952, Henri recebeu Medalha da Liberdade do governo francês. Ele foi para a cerimônia em Paris. Ele usou o terno velho. Ele se sentiu desconfortável com a tensão. Quando perguntaram o que sentia, ele disse: "Eu sinto que deveria estar fazendo pão agora." Henri morreu em 1971, aos 75 anos. Ele trabalhou na padaria até semana antes de morrer de pneumonia. No funeral, 34 homens vieram de diferentes países: Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Eram pilotos que ele tinha salvado e suas famílias. Eles encheram a pequena igreja de Beaumont. Um deles, ex-piloto de Lancaster chamado Geoffrey Barnes, fez discurso. Ele disse: "Henri Renard salvou 127 homens. Esses 127 homens tiveram 312 filhos. Esses 312 tiveram 598 netos até agora. Isso é 1.037 vidas que existem porque um padeiro foi esperto o suficiente para entender que massa de pão pode respirar. Obrigado, Henri. Descanse em paz. A padaria de Henri ainda existe em Beaumont-sur-Oise. É operada por bisneta dele." Na parede, a placa de bronze com inscrição: Henri Renard, 1896-1971, padeiro que salvou 127 pilotos aliados, usando farinha, água, fermento e coragem. Em 2008, historiador militar chamado Philippe Durand pesquisou registros alemães capturados. Ele encontrou relatórios da Gestapo de 1944, mencionando suspeitas sobre padeiro em Beaumont, mas sem provas. Ele encontrou lista de 127 pilotos marcados como desaparecidos em ação na área de Beaumont entre agosto de 1943 e junho de 1944. Ele cruzou com registros aliados de pilotos que retornaram via linhas de fuga. 108 correspondiam à lista de Henri. Tudo batava. A lição de Henri Renard é estranhamente prática. Heroísmo não precisa de treinamento especial. Precisa de conhecer seu ofício tão bem que você vê possibilidades onde outros veem apenas rotina. Henri conhecia massa de pão tão profundamente que viu nela ferramenta de salvamento. Quantos de nós conhecemos nosso trabalho assim? Arquivo de provas reais. Henri Renard, padeiro civil em Beaumont-sur-Oise, França, nascido em 1896. Operou linha de fuga independente de agosto de 1943 a junho de 1944. O problema: pilotos aliados abatidos sobre França ocupada enfrentavam captura pela Gestapo com taxa de mortalidade de 40% em campos de prisioneiros. A solução: ocultação temporária de pessoa dentro de massa de pão fermentada, cuja estrutura porosa, rica em bolhas de ar, permite respiração limitada por até 110 segundos, tempo suficiente para enganar buscas alemãs que duravam média de 4 minutos por local. Método:
40 quilos de massa de trigo fermentada a 22, 25 graus Celsius, moldada ao redor do corpo em camada de 5 centímetros, deixando face coberta com apenas 2 centímetros, coberta com pano úmido, simulando massa em descanso. Resultado: 127 pilotos aliados escondidos com sucesso durante buscas, 108 transportados até zona livre, taxa de sobrevivência durante fase de ocultação de 100%. Fonte: Relatórios de Inteligência Americana 1944, registros da Gestapo capturados, entrevistas com 34 pilotos sobreviventes, pesquisa de Philippe Durand 2008, arquivos municipais de Beaumont-sur-Oise. Se você gostou dessa história de inteligência improvisada, deixe seu like e se inscreva. Aqui mostramos a guerra que os livros não contam. Câmbio e desligo.